Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui nessa aula de hermenêutica. Hoje nós vamos estar iniciando essa unidade de número 4 e também já fechando essa matéria hermenêutica desse módulo que está aqui em nossas mãos. Nós estamos na página de número 125, você que tem o teu livro aí, você pode acompanhar, tá ok? Juntamente conosco. O título dessa unidade diz a linguagem bíblica e as figuras de retórica. Então, o cuidado do intérprete quanto à linguagem bíblica é um aspecto fundamental para uma correta compreensão ou interpretação dos textos sagrados. Então, em virtude da Bíblia ela ter sido escrita em 3 idiomas, né, que não são usuais no nosso contexto ocidental, constitui aí então um desafio para cada um de nós, leitor da Bíblia Sagrada, né, observar as mudanças ocorridas nos sentidos, né, das palavras. Então, nessa unidade, nós vamos estar estudando acerca de importantes observações sobre a linguagem bíblica, né? Vamos estar atentando também para o significado e sentido das palavras, tá? Bem como das expressões hebraicas e gregas, né? Vamos ver também as tipologias, os símbolos bíblicos, né? O uso dos provérbios, as parábolas da Bíblia e as figuras de retórica, né? E a sua aplicação aí nos textos sagrados. Então, todo esse conteúdo aí nós vamos estar estudando a partir de agora, ok, queridos? O capítulo 1 dessa unidade, ela fala-nos o seguinte: importantes observações sobre a linguagem bíblica. Tá? Então, a palavra de Deus ela será melhor compreendida se nós, eleitores, melhor dizendo, estudarmos cuidadosamente, não é, o seu conteúdo. Então, um dos fatores que demanda aí é a atenção meticulosa é a linguagem e as terminologias bíblicas, né? Nós sabemos, querido, que a Bíblia ela não foi, né, escrita originalmente em português, tá? Ou espanhol, ou inglês, ou outra língua aí qualquer, né, usada aí na nossa realidade, tá? Na interpretação das Escrituras, o cuidado devido com a linguagem bíblica nunca pode ser ignorado. Nós temos que ter cuidado, né, com a linguagem bíblica aí, senão nós corremos o risco de estarmos entendendo, compreendendo ou até interpretando um texto de maneira errada, tá? Vamos aí então para o ponto primeiro desse capítulo primeiro, o significado das palavras. Então, em sua maioria, as palavras que sobrevivem por longo tempo, elas nunca, ou numa linguagem, né, elas adquirem muitas denotações e conotações. Então, ao longo ou ao lado dos seus significados específicos, muitas vezes as palavras elas têm uma variedade de denotações vulgares, tá? Isto é, usos, né, comuns nas conversações aí do cotidiano, tá? Então vamos a partir desse ponto 2 desse capítulo primeiro estar conhecendo aí o sentido das palavras na Bíblia Sagrada. Então as regras, né, elas ajudam o leitor a saber em que sentido as palavras e versículos bíblicos eles devem ser tomados. E há 3 sentidos, querido, tá? Há 3 sentidos pelos quais nós podemos interpretar as escrituras. Primeiro, literal, que é aquela famosa, né, interpretação ao pé da letra, né? E segundo, figurativo, que é a maneira simbólica. E terceiro, né, que é a popular, ou seja, comum ou usual. Então, observando com cuidado as regras de número 2 e 3 que nós já estudamos lá na aula anterior, vai ser possível aí você descobrir em qual sentido uma palavra ou um termo deveria ser classificado ou aplicado. Por exemplo, né, quando nós falamos a palavra cruz, né, nós pensamos imediatamente na cruz do Calvário. Tá? Então, nesse caso, estamos aí interpretando literalmente o texto como Mateus 27, versículo 40, porque lá, né, nesse capítulo 27, 40 de Mateus, ali, quando você lê, é o momento em que Cristo realmente está indo, né, tomando a sua cruz, indo para o Calvário. Então, ali se interpreta realmente, né, ou literalmente, a palavra cruz, tá? Mas olha só um outro exemplo. No versículo 24 de Mateus 16, Jesus ele diz assim:
Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Então veja só, querido, aqui tem que ser aplicado de uma maneira figurada, tá ok? Porque se nós interpretássemos de uma maneira literalmente aqui, nós teríamos aí pessoas, né, fabricando cruzes, tá? E de madeira, jogando nas suas costas e andando pelas ruas, dizendo que eram seguidores de Cristo, porque tomaram a sua cruz. Então veja só que em algum lugar nós temos que usar, né, o sentido figurativo, que é lá no caso de Mateus 27:40, tá? Ou melhor, que é no caso aqui em Mateus 16:24. Aqui se usa, né, o termo ou o sentido figurativo. Lá em Mateus 27:40 se usa o sentido literal. Então você precisa atentar para essas três questões aí, ou esses três sentidos pelos quais nós podemos interpretar a Bíblia, né? Repetindo, que provavelmente isso caia na prova, tá ok? Então, literal, tá? Figurativo e popular. São os três sentidos pelos quais nós podemos interpretar aí as escrituras sagradas, tá? A interpretação de expressões no hebraico. Então a Bíblia, como nós sabemos, ela foi escrita em grande parte no ambiente, né, cultural dos hebreus. Tá? Vou repetir, a Bíblia, então, ela em grande parte, ela foi, né, escrita aí no ambiente dos hebreus. Então muitas, podemos dizer assim, figuras de linguagem, palavras que foram usadas, foi justamente dentro dessa cultura, né, hebraica. E nós precisamos atentar para isso. Então isso pode ser percebido aí por meio, né, da linguagem, o modo de expressar alguns pensamentos. Então o leitor, você, eu, todos nós, né, que atentar aí para os termos de difícil compreensão em muitos casos, e nós vamos estar lidando com expressões que, embora não sejam claramente entendidas na nossa cultura, elas são comuns ao povo hebreu. Então esses termos, né, usuais, eles são chamados de hebraísmo, tá? Hebraísmo. Vamos ver aí textos bíblicos com expressões, tá? Com expressões hebraicas, né? Com expressões hebraicas. Em Lucas 14:26, Jesus fez um discurso para a multidão acerca do preço de segui-lo. Ele disse assim: se alguém vir a mim e não aborrecer ao seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Tá? Então Jesus usou aqui uma linguagem hebraica, né? Uma expressão hebraica. Se nós tomarmos a declaração no sentido literal, não somente seria uma contradição do ensino geral das Escrituras, né? Como também levaria o intérprete a uma compreensão de um nível extremo, né? Porque Jesus sempre ensinou que nós devemos honrar os pais. Então, quando a pessoa não entende, não é, essa figura de linguagem, né, ele vai achar que Jesus está dizendo aqui que nós precisamos aborrecer o nosso pai, aborrecer a nossa mãe, ou abandonar eles. Não, isso contradiz todos os ensinamentos de Jesus. Todos, se nós entendermos assim. Porque Jesus sempre nos ensinou a valorizar, a honrar pai e mãe, não é? Então o que Jesus está querendo dizer aqui nessa expressão hebraica, podemos dizer assim, não é? O que Jesus está querendo dizer aqui, tá? Indica que o contraste do sentimento que a pessoa deve nutrir pelos seus parentes e o sentimento por Jesus, tá? Significa que o amor por Jesus deve ser tão profundo que, comparado a outros sentimentos, somente uma fonte, né, uma forte distinção poderia expressá-lo, tá? Expressá-lo. O mestre, lá em Mateus 10:37, ele explicou esse hebraísmo em palavras tão claras quando ele vai dizer novamente:
quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Então veja que não é a questão de abandonar o pai e a mãe, não é a questão de abandonar a família. A questão de esse amor por Jesus, ele está em um nível, né, diferenciado, tá? Diferenciado. Não que você também, querido, não vai amar teu pai e a tua mãe. Mas eu sempre digo o seguinte, o amor ágape, que é o amor de Deus, quando ele está intrínseco na nossa vida, quando ele se encaixa em nós, quando nós damos lugar para esse amor ágape na nossa vida, não tem como você não amar as outras pessoas, certo? Correto? Né? Como que você vai dizer que ama fulano, ciclano, beltrano, né? Que você não ama ciclano, beltrano, melhor dizendo, e você vai dizer que você tem um amor ágape na vida? Não tem. Então o amor de Deus, quando nós nutrimos esse amor de Deus na nossa vida, nós temos também capacidade de amar o outro, não é? Então o que Jesus realmente está dizendo aqui, que esse deve ser realmente, querido, né, a nossa conduta, né, o nosso modo, tá, de segui-lo, amar a ele acima de todas as coisas, não é? Vamos então para frente. Os nomes de lugares no modo de expressão dos hebreus, tá? Os nomes também de lugares, né, no modo de expressão dos hebreus. Quando você estuda a geografia bíblica, você vai notar que várias localidades elas são mencionadas nas escrituras com mais de um nome, tá? Com mais de um nome. Através do hebraísmo aí, né, dessa cultura dos hebreus, eles preservaram, né, essa cultura que inclui expressões idiomáticas que continuam em uso nos tempos modernos, tá? E eles usavam aí os nomes, né, ou mais de um nome para um lugar só, tá? Então vamos ver aí alguns exemplos aí, né? O Sinai, por exemplo, o Monte Sinai, ele na Bíblia muitas vezes ele é chamado de Sinai, mas também ele é o mesmo Monte Horebe, tá? O país da Etiópia moderna, no passado, foi chamado por Abissínia, e às vezes os hebreus se referiam à nação como o país de Cuxi. Se você observar o mar da Galileia, ele é o mesmo mar de Tiberíades, ele é o mesmo lago de Genezaré, tá? E lá na antiguidade ele foi chamado de Mar de Quinerete, tá? Então veja que os hebreus eles davam para um lugar só vários nomes, tá? Então essa era a forma, né, do hebraísmo, a figura de linguagem aí, né, dos hebreus. Então vamos lá para o ponto 4 desse capítulo 1, a interpretação também de expressões gregas. Na Bíblia Sagrada, o intérprete ele não só vai encontrar, né, expressões comuns aos hebreus, mas também aos gregos, tá? Aos gregos. Então o destaque dessas duas culturas justifica-se pela grande influência aí que eles exerceram no Antigo e no Novo Testamento. Lá na Epístola de Paulo aos Colossenses, nós vamos ver, tá, uma expressão grega. No capítulo 2, versículo 14 aos Colossenses, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós na sua ordenança, as qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então os leitores e ouvintes de Paulo naquela época, eles conseguiram entender e compreender claramente essa analogia que Paulo estava fazendo, tá? Que Paulo estava fazendo, pois esse modo de falar, né, expressava uma realidade comum aos gregos daquela época, tá? E aos gentios. Então, quando uma pessoa contraía uma dívida no mercado ou centro comercial da época, quando ele pagava essa dívida, o credor ele não somente riscava a cédula, né, não o documento da dívida em tinta vermelha, como também ele pegava essa cédula, esse documento de dívida e enviava, né, esse documento riscado para
ser cravado na porta da pessoa que havia pagado, tá? Então essa era uma indicação, né, da sua honestidade. Então a aplicação dessa passagem bíblica ela pode ser claramente entendida, tá? Claramente entendida quando nós compreendemos essa expressão grega, esse modo, né, de comunicação, de expressão que eles tinham naquela época, tá? Nós compreendemos. Por quê? Porque Jesus cancelou a dívida que era contra nós, riscou-a e cravou-a na cruz, né, pagando desse modo pelos nossos pecados. Então, assim, a nossa dignidade ela foi restituída e hoje nós somos justificados diante de Deus, né? Glória a Deus por isso. O capítulo 2, querido, tá? Dessa última unidade dessa matéria, nos diz assim: os símbolos e as tipologias na Bíblia Sagrada. Os escritores bíblicos, influenciados pelo modo de expressão da sua época, eles utilizaram aí diversas formas de comunicar as verdades eternas de Deus. E uma dessas formas foi o uso dos símbolos e tipologias, ou símbolos e tipos, tá? Quanto ao simbolismo bíblico, trata-se de representações figurativas de eventos, pessoas ou objetos. Então, os símbolos, eles são meramente, melhor dizendo, imagens figurativas, alegóricas e não reais. Já a tipologia são instituições, eventos, pessoas, cerimônias ou eventos que representam uma realidade futura designada por Deus, tá? Então aqui eu quero que você dobre também a tua atenção, porque eu acredito que, né, cairá algumas perguntas aí na prova a respeito desse capítulo 2 aqui, tá? Então dobre a sua atenção aí, estude o livro, para que você não seja pego de surpresa, né? Então vamos para o ponto primeiro desse capítulo 2, o uso dos símbolos na Bíblia Sagrada. Embora então o uso dos símbolos seja frequente nas escrituras sagradas, as passagens bíblicas nas quais eles aparecem mostram claramente que não podem ter uma aplicação literal, e sim somente figurativa. Vou repetir, tá? Então, embora o uso dos símbolos seja frequente nas sagradas escrituras, as passagens bíblicas nas quais eles aparecem mostram claramente que não pode ter uma aplicação literal, e sim somente figurativa, ok? Então essa distinção, querido, é fundamental para uma interpretação correta aí da Bíblia Sagrada, ok? É importante enfatizar que os objetos, que os eventos, que os nomes e países que são simbólicos numa passagem bíblica nem sempre também são simbólicos em outras passagens. Você precisa atentar a isso. Por exemplo, nós temos lá em Daniel capítulo 1, versículo 1, a Babilônia, né? A Bíblia cita ali em Daniel capítulo 1, versículo 1, a grande Babilônia. Aqui em Daniel capítulo 1, versículo 1, se trata da Babilônia literal, né? O maior império do mundo naquela época, tá? Agora, se você for para Apocalipse capítulo 17, versículo 5, você vai ver lá também a Bíblia falando sobre a Babilônia. Mas lá, essa Babilônia, ela é simbólica. Em Daniel, ela é literal. E lá em Apocalipse, no 17, versículo 5, ela é simbólica, ok? Ela representa ali em Apocalipse a apostasia, a blasfêmia, a imoralidade, né, de um sistema corrompido pelo pecado. Então, repetindo, querido, tá? É importante você entender isso, que os objetos, eventos, nomes e países que são simbólicos numa passagem, tá? Nem sempre são simbólicos em outra, ok? Precisa atentar isso aí. Então, o leitor, o intérprete, ele deve aceitar como, né, símbolos somente elementos que mostram claramente, né, a impossibilidade de ser reais ou literais. Então, nem todos os objetos retratados em visões, como no caso dos profetas Jeremias e Ezequiel, eles são simbólicos. A observação cuidadosa da passagem, então, dará um discernimento, né,
quanto à qualificação aí correta. Ponto 2 desse capítulo 2. Nomes simbólicos na Bíblia. Então, existe alguns nomes, né, simbólicos, tá? Na Bíblia Sagrada, tá? Então, existe alguns nomes aí bíblicos que eles são associados a características e comportamentos, né, daquela pessoa ou lugar. Por exemplo, quando se fala a palavra traição, né, geralmente imagina-se o nome de Judas. E quando nós pensamos em alguém que duvida, não é, que é incrédulo, vem-nos imediatamente o nome de Tomé. Só que essas colocações, queridos, elas não são bíblicas. Por isso, essas associações, elas não são declaradas simbólicas em tratando-se da hermenêutica. Tá ok? Os nomes simbólicos na Bíblia geralmente se dão por meio de características ou atribuições da pessoa, lugar ou objeto. Né? Por exemplo, o Egito ele é um país no norte da África, mas nas escrituras sagradas ele é citado como símbolo de idolatria de um mundo ímpio. Tá? Judá também ele foi o nome dado ao quarto filho de Jacó, mas também ele é usado nas escrituras para simbolizar aí toda a nação descendente de Judá. Então, há muitos outros termos simbólicos na Bíblia. Né? Entretanto, nós, como estudante, devemos atentar para não interpretar o texto simbolicamente quando as palavras, né, forem literais ou comuns. Então, preste atenção nisso, a forma mais adequada de perceber é ler atentamente a passagem bíblica, tá? E utilizar a terceira regra fundamental, ou melhor, a regra formal da hermenêutica. Se nós estivéssemos em uma aula presencial, eu estaria fazendo essa pergunta para você: qual é a terceira regra da hermenêutica, formal da hermenêutica? Você teria condições de responder? Nós estudamos na aula passada, não é? Então veja só, repetindo, a forma mais adequada de perceber aí é ler, né, atentamente a passagem bíblica, utilizando aí a terceira regra formal da hermenêutica, que é: sempre se deve consultar o contexto, isto é, os versículos ou capítulos que antecedem e que precedem o texto em questão. Vou repetir, você está lendo, ou simplificar, você está lendo um texto e você está buscando a interpretação daquele texto, tá? Nunca tire ele fora do contexto para interpretar. Analise todo o contexto dele. Analise os versículos anteriores e os versículos posteriores àquele trecho que você está buscando interpretação. Tá ok, querido? Então, isso é regra, né, para que você entenda e consiga compreender aí, né, o texto simbolicamente, quando, né, ele está tratando de uma maneira simbólica, é uma simbologia, ou quando ele é literal ou comum. Vamos para o ponto 3 desse capítulo 2, a tipologia bíblica. Tipologia, ela é o estudo ou a ciência dos tipos. Então, a definição mais comum de tipo diz que se trata de uma relação pré-ordenada que certas pessoas, eventos e instituições têm com outras pessoas, eventos e instituições correspondentes, que ocorrem numa época posterior na história da salvação. Então, tipos são elementos reais que apontam uma realidade futura chamada antítipo, ok? Então, a tipologia ela baseia-se na suposição de que há um padrão na obra de Deus através da história da salvação. Deus prefigurou a sua obra redentora no Antigo Testamento e cumpriu-a no Novo Testamento. Tá? Então, a realidade aí, para você entender, a realidade do Antigo Testamento, nós chamamos de o quê? De tipo. Já o cumprimento no Novo Testamento nós chamamos de antítipo. Ok, querido? Então vamos lá?
os cuidados necessários quanto ao uso dos tipos na Bíblia. Então, existem algumas observações que devem ser feitas com relação à tipologia. Primeiro, marque, porque eu tenho certeza que isso vai cair na prova. Tá? Atente para isso. Primeiro, vamos lá, existem algumas observações que devem ser feitas em relação à tipologia. Primeiro, é que o antítipo é mais forte que o tipo. Preste atenção, o antítipo é mais forte que o tipo, ele está em um nível bem mais alto. Pois o tipo, ele é apenas uma sombra, né? É apenas a sombra de uma realidade encontrada no antítipo. Certo, querido? Portanto, né, ele é imperfeito. O tipo, ele é imperfeito. Ok? Vamos dar um exemplo? Isaac. Isaac, ele é um tipo de Cristo. Tá? A segunda observação é que o tipo, ele é sempre algo terrestre, enquanto o seu antítipo pode ser terrestre ou celeste, como nós vemos em Hebreus 9, 24. A terceira observação é que o tipo, ele é profético, pois sempre anuncia algo futuro, tá? Sempre anuncia algo futuro. Vamos ver alguns exemplos aí de tipos na Bíblia? Todos os elementos na Bíblia que podem ser usados como um tipo são confirmados pelas declarações claras encontradas em outras referências bíblicas. Então, grande parte da tipologia bíblica encontra-se no Antigo Testamento. Grande parte, né, da tipologia bíblica encontra-se no Antigo Testamento, ok? Vamos ver aí alguns exemplos de tipos na Bíblia em relação a pessoas, eventos, países e animais, ok? Vamos lá? Pessoas, vamos começar por pessoas. Enoque. Enoque, ele é um tipo. Tipo de quem? Tipo dos santos que serão arrebatados por Cristo. Porque ele andou com Deus, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus para si tomou. Então Enoque aqui é um tipo, ok? E os cristãos arrebatados por Cristo são o antítipo. Conseguiu entender, querido? Vamos para o outro exemplo de pessoas. Eliezer. Eliezer é o tipo do Espírito Santo que conduz a noiva de Cristo ao encontro do noivo. Então Eliezer é um tipo. E o Espírito Santo é o antítipo, ok? Vamos para outro exemplo, Faraó. Faraó é o tipo do inimigo do povo de Deus, que escraviza e causa sofrimento. Então, Faraó é um tipo, e o inimigo do povo de Deus é um antítipo. Você está conseguindo entender agora, né? Ruth. Ruth é um tipo do crente que deixa tudo para seguir a Cristo. O levantamento da serpente no deserto. Vamos para eventos agora, melhor dizendo. O levantamento da serpente no deserto tipifica Jesus sendo levantado na cruz para a cura das nações. O sacrifício de Abraão tipifica Deus oferecendo seu filho unigênito. A noite da Páscoa significa que os crentes são guardados da morte pelo sangue de Cristo. Agora vamos para os países. Egito tipifica um mundo de escravidão e falso refúgio. Babilônia tipifica o poder do mal, da apostasia, do orgulho, da corrupção que busca dominar o mundo. Cordeiro, para animais, vamos para animais. Cordeiro, tipo de Cristo. Ovelha, tipo de crente que segue o bom pastor Jesus Cristo. Raposa, tipo de pessoa astuta, enganosa. Então aí está, querido, exemplos, alguns exemplos de tipos e antítipos. Ok? Na próxima aula nós vamos estar entrando no capítulo de número 3, o uso de provérbios e parábolas na Bíblia. Tá? Não perca as aulas que estamos postando aqui, querido. Tá? Isso vai te ajudar grandemente em seu conhecimento bíblico. Tá? Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.